tava acompanhando um ex-namorado, que também era ator na época, pra fazer um teste na TV Cultura. Era pra um projeto, na mesma pegada do telecurso, já tava no ar, só que o apresentador tinha que sair do projeto. E aí eles queriam colocar uma dupla. E aí eu tava sentada, a produtora olhou pra mim e falou assim, você é apresentadora, atriz? Aí eu falei, já fiz umas coisas como apresentadora também, tipo, cara de pau total. Aí ela falou, você não quer fazer o teste? Resultado, Sérgio, eu passei, ele não. E assim, depois disso, obviamente, o relacionamento já não era muito bom, acabou. E foi onde eu comecei a entender que era aquilo que eu gostava de fato de fazer. Acho que todo ator, ele pode ser um apresentador, mas não todo apresentador pode ser um ator. O que a atuação me trouxe? O improviso. O estar pronta, o estar em situação, independente do que acontecer, eu não me perder. Eu não me via fazendo outra coisa, Sérgio. Pessoas próximas, depois vieram falar, uma apresentadora nem tem mercado pra isso. Quem tá ali já tá, tipo, consolidado. E eu escutar isso e falar, poxa, talvez eu não conheço ninguém. Como é que eu vou começar, né? Hoje, obviamente, essas pessoas não são meus amigos, né? Nem trabalham como ator nem como apresentador. Escute, mas filtre. Não escute tudo, mesmo se for o Faustão te falando, assim. Mas também, pra ver o que aquela pessoa tá fazendo, quem é aquela pessoa, que embasamento, que currículo ela tem pra estar te falando aquilo. Seja bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou o ator Sérgio Barreto. E se você não sabe ainda, porque não segue o canal, então já se inscreve clicando aqui no botão vermelho. Nós estamos comemorando 10 anos de existência, isso mesmo. Esse canal que começou compartilhando toda a jornada de como você pode se tornar um ator, um artista, né? A gente foi sempre compartilhando as minhas vivências e agora eu estou trazendo, para comemorar esses 10 anos, outras pessoas que fizeram parte da minha jornada nesse tempo todo, para contribuir também, para trazer as experiências delas, né, para que possam enriquecer ainda mais e você consiga se inspirar e ir cada vez mais longe. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que já trabalhou comigo diversas vezes, tanto atuando, também apresentando, porque ela tem uma carreira muito consolidada como apresentadora. E eu tô muito feliz que você tá aqui. Débora Delta! Eu também tô muito feliz, querido. Aqui pra mim, ó. Antes de tudo, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, 10 anos de projeto, meu, que incrível. Esses dias isso. veio uma pessoa aqui e me falou que eu adorava seu conteúdo, quando eu era criança eu assistia. A gente se sente um pouquinho velho, mas ao mesmo tempo se sente homenageada. Homenageada, né? Tem que ficar feliz, né? Tem que ficar feliz. Débora, você tem uma carreira extremamente consolidada como apresentadora, você já tem muita experiência, muita vivência, né? É muito tempo de carreira, né? Tu fala muito tempo, o tempo exato pra gente não entregar a idade aqui. Não tem problema não, gente. Tem bastante tempo mesmo já. Olha, Sérgio, de carreira como apresentador, eu acho que eu tenho praticamente 20 anos, uns 18 anos já de... 20 anos. Porque, como atriz, eu comecei com 16. Eu comecei a fazer teatro aos 15, mas 16 eu já estava trabalhando como atriz em algumas peças, assim. Então, de carreira de atriz, eu já tenho 24. Meu Deus do céu. E aí, depois de uns 5, 6 anos, eu comecei a trabalhar como apresentadora mesmo, assim. Entre idas e vindas, né? Mas quando eu comecei mesmo, tem pelo menos uns 18 anos. Caramba, é tempo, é muita experiência, né? Bastante tempo. Mas, Débora, ninguém começa do nada, né? Sempre tem um início, né? Tem sempre aquela faíscazinha ali que a gente, quando criança, muitas vezes, adolescente, ou até mesmo adulto, que a gente dá o primeiro passo e a gente começa nessa carreira, né? Sim. Você me mandou uma foto do seu início. Eu quero mostrar pra vocês que estão aí em casa. Foi antes dos 16 anos, inclusive. Quantos anos você tinha nessa foto aí? Ai, gente, muito bom. Olha, eu tava com 8 anos. 8 que anos? Foi agora eu não sei mais como é que são as séries de escola, mas na minha época era da primeira 8ª série e depois colegial. Minha também. Né? Agora acho que não é mais assim. Tem 9ª série. Que não doideira entendo essa, nada, né? mudou tudo. Não dá pra entender essa. Mas eu estava na primeira série e foi uma das primeiras apresentações de teatro musical. Olha, isso que eu não canto, você cantou, então? Canto nada hoje, mas na época eu acho que eu cantava, provavelmente. Você tinha uma confiança já inabalável ali, né? Isso, né? Criança vai, né? Criança se joga demais, mais do que né? a gente. Às vezes a gente tem que buscar um pouquinho dessa coisa infantil, isso permitir eu um pouco acho que é mais. o que move a gente como artista, inclusive, né? Exatamente. Essa memória de criança, de brincar e tudo mais, né? Você lembra do que era esse espetáculo? Olha, eu não lembro exatamente o que era. Eu lembro que era um musical. Eu acredito que tinha alguma coisa a ver com a Bela e a Fera, mas a gente não se vestia, não tinha aquelas fantasias todas e tal, até porque era uma escola mais humilde, mas a gente pôs sempre dá uma adaptada, era né? Isso, uma adaptada. Traz a roupinha que a criança já tem, dá uma arrumada no cabelo. alguma coisa, assim, né? Nunca é exatamente o que se propôs. Era isso. Muito bom. Tanto que eu tava ali, tô segurando, é como se fosse a letra da música mesmo. Aí depois a gente fechava, mas eu lembro que era uma apresentação de Natal também. Aquelas tinha apresentações. Você era aquela criança, então, quando tinha essas homenagens, essas coisas, você
meu, é isso que eu quero fazer, você dava a vida por aquilo ali, né? Adorava aparecer. Eu também era assim. Eu cantava, inclusive, é que eu não achei foto disso, Sérgio, mas meu pai, ele sempre me levava pra cantar com aquele microfone da Xuxa. Pessoal, não sei se lembra, que tem até o cabelinho, assim, né, aquele frufruzinho dela, assim, do lado, e eu ficava cantando na pracinha, meu pai lá comigo, se divertindo, assim, cantava só pra ele, né, era o único público. Acho que o resto provavelmente ia embora, mas ele tava lá. Mas depois de um tempo veio o público, né? Veio. Graças a Deus, né, chegou Ainda depois. Como é que foi o seu início? Você começou a estudar com que idade? Onde que foi? Onde é que você iniciou mesmo, assim, profissionalmente? Olha, eu comecei a fazer teatro, fiz um Célia Helena, né, muitos anos atrás, eu comecei com 15 anos e me formei com 18, mas ali com mais ou menos 16 para 17 anos eu já estava fazendo algumas montagens, fazia parte de um projeto infantil, inclusive, um projeto para melhoramentos naquela época, que era uma editora de livros infantis, então ali eu já comecei a trabalhar profissionalmente, mesmo não tendo me formado, né, eu estava ali fazendo algumas peças, fazia algumas sketches também, mas me formei com 18 anos, e aí eu realmente, na verdade, assim, eu continuei nessa carreira de atriz durante só como atriz, não como apresentadora, pelo menos uns 8 anos, assim, 6, 8 anos, mas sempre com teatro. E aí, audiovisual você não fazia? Não no começo, depois que eu tentei ir pra publicidade, assim, porque naquela época, os nossos professores do Célia tinham muito um conceito de ator é só ator que faz teatro, o ator não pode se vender para publicidade. De forma alguma, né? E aí eu descobri que a gente tem contas pra pagar e boletos quando a gente cresce e a gente precisa, Todo mundo passa assim. por isso, né? Pois tem esse momento, né, do artista raiz. Eu tinha certeza que eu ia viver fazendo só aquelas peças, sabe, ali, tipo, muito, muito conceituais e tal, teatro de grupo, mas enfim, não... Que é muito legal, né? É muito legal, mas ao mesmo tempo existe outra realidade, né, que a gente tem que encarar. E existem outros nichos, né, Sérgio? Eu acho que até, inclusive, outros trabalhos, mesmo de publicidade, vão te dar uma expertise, vão te dar uma experiência que podem te ajudar em outros trabalhos como ator, como atriz também. Então, eu acho que nenhum trabalho é simplesmente assim, vou fazer por grana. Eu acho que a gente sempre aprende em qualquer trabalho que a gente se dispõe. Você tá num set, por exemplo, não tem lugar melhor para você aprender do que observar ali as pessoas, né? Você viver aquela experiência ali. É incrível, né? Além de ter um texto para você estudar, por mais que às vezes seja uma fala, né? Às vezes seja uma frase, talvez vendendo alguma coisa, tá tudo certo. Aí na edição eles cortam, nem entra, mas tudo bem. Clássico, né? Você estudou tanto aquilo, aí você vai ver a versão final, cadê? Onde é que eu tô ali? Né? Vou contar uma história pra vocês. A primeira publicidade que eu fiz, eu não lembro exatamente o produto, também não vou ficar falando aqui pra não fazer, né, propaganda de graça. Mas eu lembro que eu gravei, eu tinha uma frase só, e eu tava muito animada, aí a minha mãe avisou minha avó, que avisou minha tia, aí a gente foi ver o comercial no ar, eu só aparecia tipo meio de lado, de relance, e tinham cortado a minha frase, deixaram só a frase do apresentador final. Meu Deus do céu. Então assim, foi meio frustrante pra mim. Aí quando eu vi a frase do apresentador falando, eu falei, se eu fosse apresentador, eles não iam me cortar. Então foi aí a sua virada? Foi aí que você trocou? Olha, eu acho da que atriz talvez, você nem tinha pensado nisso, eu nem tinha pensado nisso. Caramba, porque o apresentador é o que vai ter o tempo de tela que eu quero. Isso é isso. Foi mais ou menos isso, será? Acho que talvez tenha sido inconsciente, viu? Talvez, né? Possa ser aquela sementinha, né? Pode inicial ali. Você lembra, assim, algum episódio, além desse, de que despertou o teu interesse pela apresentadora, assim? Porque você já imitava a Xuxa, talvez tinha ali alguma coisa, né? Alguma coisinha nessa pegada, assim. Eu sempre gostei muito do trabalho dos apresentadores, assim, em geral, né? Eu tenho vários atores que eu também gosto, mas eu sempre acompanhei, assim, a carreira de muitos apresentadores. E eu acho que o que me chamou mais atenção na apresentação era manter a minha personalidade, assim, de poder trazer um pouquinho de quem é a Débora. Não que num personagem você também não possa colocar isso, mas o personagem, a história que você vai contar, ela vem em primeiro lugar, né? Então eu acho que a sua personalidade acaba ficando ali bem em segundo plano mesmo, né? Os bons atores. Mas como apresentadora, eu acho que eu podia trazer um pouquinho mais essa pegada. Eu sou um pouco irônica, às vezes faço uma piadinha ali. Eu falei, eu queria manter um pouco isso. E às vezes com os personagens eu não conseguia achar esse lugar, encontrar esse lugar, é só com um personagem outro específico. Então, a partir disso, assim, desse pensamento mesmo de, poxa, eu quero mostrar mais da Débora, quem é a Débora, eu comecei a olhar um pouquinho mais esse caminho como apresentadora, se poderia ser uma possibilidade também. Pô, que legal. E a apresentadora, geralmente a gente não tem um caminho lógico, assim, de como que a pessoa se transforma no apresentador, né? Não tem nem agente de apresentador. Exato, né? É muito louco isso, né? É muito doido isso. Porque é um mercado que existe muita oportunidade, né? Geralmente, ainda mais hoje, as marcas estão inseridas em vídeo, em todas as plataformas e tudo mais. É um trabalho que exige muito... Existe uma procura por esses profissionais, né? E existe várias formações. A pessoa pode ter vindo do rádio, pode ter vindo do jornalismo, né? No teu caso, você veio como atriz, né? Você era atriz,
e aí você migrou para essa área. Hoje em dia os influenciadores também acabam se tornando apresentadores. Como é que foi assim essa tua trajetória? Você fez algum outro tipo de curso, alguma outra coisa para se firmar nessa carreira, assim? Olha, eu fiz um curso no Senac, mas foi um curso super rápido, acho que foi uns 3 meses, assim, de alguns encontros, quase um workshop mesmo, né, pra apresentação. Mas eu sentia que ali, Sérgio, era mais uma coisa de telejornalismo que nunca foi muito a minha praia. Mesmo com essa voz que você tem, né? Pois Mesmo é. com essa... A voz da Débora é uma voz clássica de jornalista, assim. Mas tudo bem, ela não tem essa vibe, não tem. Eu acho que eu não me identifico muito, principalmente com... A gente não pode generalizar, né? Mas muitos jornais são muito sensacionalistas. Eu não me identifico muito com essa pegada, assim. Eu acho que se tivesse um jornal um pouco mais desconstruído, descontraído, porque eu acho que tem aparecido isso mais agora, talvez seja um formato, assim, mais minha praia. Porque justamente eu procurei a apresentação para poder trazer um pouco dessa leveza da Débora que gosta de brincar e tal. E o jornalismo, eu teria que ter um personagem ali também, né? Sim. Muito mais sério, muito mais... Sisudo, né? Que é uma palavra que eles usam assim, né? Eu acho que estão quebrando um pouco isso dentro do jornalismo cada vez foi mais. Os memes que tá fazendo eles quebrarem isso? Porque os memes são muito bons, né? Muito bom. Aquela voz de jornalista, aquela cadência, né? Ficou muito escancarado como é que é esse formato, né? E isso tá mudando, né? Porque tá precisando inovar, assim, né? Pra trazer outro tipo de informação pra chegar mais fácil nas pessoas, né? Exatamente, porque eu acho que senão a gente não cria uma identificação, sabe, com o público, se a gente não trouxer um pouquinho dessa leveza. Por mais que você precisa precisa um pouco da seriedade, dependendo do tipo de notícia, né? Dessa transparência, até dessa coisa de ser imparcial também, que apesar de muito jornal a gente não vê isso hoje em dia. Mas, assim, a base do jornalismo deveria ser isso, né? Sim. Então eu não me identifico muito, eu acho que por conta do formato. Não que eu não faria, mas assim, não me identifico pelo formato. Mas programas, assim, de entretenimento, até publicidades em que eu posso trazer um pouco, assim, de quem eu sou. Eu acho que é por isso que eu escolhi ser apresentadora. Então, pra mim, se eu não consigo colocar um pouco de quem é a Débora em cada trabalho que eu faço, não faz muito sentido, assim, pra mim. E eu comecei justamente assim, fazendo o curso no Senac. Eu já tinha feito algumas coisas de publicidade como apresentadora, mas poucas coisas, assim. Publicidade a gente sabe, né? 30 segundinhos ali, então era no máximo 1 ou 2 frases. E eu queria expandir mesmo isso. Então, o curso não foi só pra me dar essa base como apresentadora, mas principalmente pra fazer networking, para fazer contato, que eu acho que é uma coisa muito importante na nossa área. Né? O curso, ele é incrível, né? Como você consegue se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que te indicam depois, né? Exatamente. A indicação é muito importante nesse meio, né? Mas muito, eu acho que assim, não só no de apresentadora, mas no de ator também, né? Total, artistas né? em geral, Artistas assim. no geral. Porque você conhece, convivendo com ela num curso, você tem ali, você consegue ver como é que ela é trabalhando, quando você vai indicar alguém, você tem que botar a sua mão pela pessoa ali, né? Porque senão você não vai se queimar querendo indicar qualquer um. Então, a indicação, o networking ali, ele é muito legal para isso. E fazer curso é a melhor forma de você se conectar com pessoas que vivem aquele universo que você quer se inserir, né? Não, com toda certeza, assim, tanto que tem muita gente que tá ali iniciando, tá começando, e às vezes vem até perguntar pra mim, né, qual o caminho que eu posso fazer. Eu falo assim, bom, primeiro, acho que tem que ter um material, mesmo que você não tenha a experiência, sabe? Eu acho assim, faz o seu projeto, inclusive, como o Sérgio tem um projeto dele aqui, porque a gente sabe, assim, que o nosso trabalho não é algo... Primeiro que a gente não tem essa segurança de que todo dia vai ter trabalho, né? Às vezes a gente tá no projeto, o projeto acaba, às vezes a gente tá fazendo muito trabalho em um mês, o próximo mês não tem. E a gente precisa ser visto, Sérgio. Então, eu falo assim, invistam sempre em projetos pessoais, seja na sua rede social, seja, sabe, enfim, assim, façam. Eu acho que o importante é isso. E se puderem fazer cursos também, não só para você sempre se aprimorar, para você se manter atualizado, mas também para você aumentar essa rede de networking, assim. Mas você tem que ser visto, senão a gente é esquecido. Isso, assim, é fato. E cada vez surge mais pessoas, né? Então, ser esquecido tá cada vez mais fácil. Né? O que é muito tenso, né? Mas é isso aí. Vamos produzir, vamos estar ativos aí nas redes sociais, em todos os lugares possíveis, nos cursos, para que a gente seja lembrado. Débora, eu queria saber qual que foi, na sua visão, assim, o ponto de virada da sua carreira, assim, um trabalho que você pegou,
seja como atriz ou como apresentadora mesmo, que você simplesmente se deu conta assim, caramba, hoje eu vivo disso, hoje essa oportunidade representa esse tempo todo de trabalho que eu desenvolvi aqui nos cursos, que eu tô batalhando e tal. Qual que foi o ponto de virada da sua carreira, você acha? Olha, eu vou contar uma história, né? Eu vou contar uma história engraçada, Tá. tá? Eu tava acompanhando um ex-namorado, que também era ator na época, isso foi em 2010, pra fazer um teste na TV Cultura. E ele era apresentador, também trabalhava como ator. Bem ruim ator, na verdade, ainda bem que eu não preciso falar o nome dele aqui. Era muito difícil assistir as peças dele, gente, porque aí ele terminava a peça e ele vinha me perguntar o que eu achava, assim. Aí eu falava, nossa, foi impressionante, porque pode ser tanto impressionantemente bom quanto impressionantemente ruim, né? Então, assim, eu não falava muito, não durou 6 meses só esse namoro, porque eu realmente não dava, assim. Aí ele foi fazer o teste como apresentador na TV Cultura. Era para um projeto, na mesma pegada do telecurso, mas eles deram uma repaginada no projeto. Deus, que demais isso aí, eu tô adorando essa história. E colocaram na TV Cultura. Então, assim, era mais moderno, uma pegada mais moderna, umas vinhetas super legal e tal. Eu já tava no ar, só que o apresentador, na época, inclusive ele tinha feito Chiquititas, não vou lembrar o nome dele aqui, mas ele era muito bom. Ele tinha que sair do projeto, porque ele foi fazer outra coisa, e aí eles queriam colocar uma dupla. Uma apresentadora e um apresentador. E eu só fui acompanhar ele no teste, porque a gente estava voltando de viagem. Era tipo dia 8 de janeiro. E aí eu já tava com ele mesmo, ele falou assim, pra eu não ter que passar em casa e tal, eu já tava levando as coisas todas, ele falou, já vamos voltar à viagem, eu vou fazer o teste direto, você vai comigo. Eu falei, tá bom, te espero lá. E aí eu tava sentada, a produtora olhou pra mim e falou assim, você é apresentadora, atriz? Eu falei, eu sou atriz. E assim na minha cabeça, eu já fiz coisa com apresentadora faz muito tempo, não foram coisas grandes, foi só uma publicidade com 2 frases, será que eu falo? Aí eu falei, já fiz umas coisas como apresentadora também, tipo, cara de pau total. Aí ela falou, você não quer fazer o teste? Eu peguei o texto na hora, decorei lá 3, 4 frases, tinha o teleprompter, que eu nunca tinha trabalhado, porque nos trabalhos de publicidade, como eram frases poucas, a gente decorou e foi. Você mandou bem já no teleprompter? Foi tranquilo? Foi um pouquinho tenso, mas até que foi, assim. Mas eu acho que eu me garanti mais nos textos, nas frases que eu já tinha decorado. Resultado, Sérgio, eu passei, ele não. Caramba. E assim, depois disso, obviamente, o relacionamento já não era muito bom, acabou. E foi um projeto de 1 ano, assim, que eu gravava praticamente todos os dias. Eu gravava em estúdio, a gente entrevistava pessoas, eu ia na rua, gravava, tipo, Paulista. Então, assim, gravava tanto as cabeças, tipo, do programa, porque era um programa que ia 3 vezes por semana no ar na TV Cultura, acho que por volta das 7, 8 horas da manhã, assim, bem cedinho. Então a gente tinha que estar sempre produzindo, era quase um jornal, né? Porque era muita produção ali de conteúdo. E foi onde, primeiro foi a minha escola, apesar de ser um trabalho já profissional, e foi onde eu comecei a entender que era aquilo que eu gostava de fato de fazer. Porque... De vivenciar aquilo diariamente. Exatamente. Vivenciar diariamente, e aí ter aquele contato com as externas. Pois é, com basicamente entrevista, você viveu... porque eu fiz tudo, né? Pois é, você viveu todas as facetas do apresentador ali, então. Gravei em estúdio, aí obviamente nesse meio tempo eu fui fazer um curso só de leitura de teleprompter. Eu achei, era um curso de 2 semaninhas. Você viu ali que, preciso me garantir nisso aqui, né? Eu falei, eu preciso, porque não é tão fácil assim, né? Não ficar com o olhinho assim, tipo, parecendo que eu tô lendo alguma coisa. Então foi muito legal. Porque você viveu um clichêzão, assim, da produtora, você te procura. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas isso nunca tinha acontecido como atriz, tá? Esperava sempre, alguém vai me notar. Nunca tinha acontecido como apresentadora. Todo mundo quer viver isso, você viveu, que sensacional isso, né? Pois é, foi demais. Incrível. Assim. E essa foi a primeira experiência, então, que você se consolidou, assim, né? Você se afirmou, sou apresentadora, assim. Exatamente, foi dali que eu falei, bom, agora é isso que eu quero fazer, mas nunca deixei a atuação de lado, assim, eu sempre continuei fazendo alguns trabalhos como atriz, inclusive depois voltei em cartaz em 2014, eu fiquei em cartaz no SESI com uma peça, durante uns 3, 4 meses, mas assim, sempre fazendo trabalhos como apresentadora, assim, o que pintava, eu tava ali fazendo pra pegar mais experiência também, enfim, acho que foi ali o primeiro ponto de virada, assim, de, poxa, quero realmente fazer isso, sabe? Cara, que demais. E existe muita diferença, além dessa que você citou, de você colocar mais a sua personalidade na apresentadora e tal, em termos de comunicação mesmo, assim, você sentiu que você teve que se adaptar de algum jeito específico? O que a atriz, né, já que a gente falou que para você ser apresentador você pode vir de vários lugares, né? Pode vir da rádio, pode vir da internet, enfim. O que ser atriz te ajudou a ser apresentadora, assim, que você acha? Totalmente me ajudou, assim, eu vejo a diferença, inclusive de pessoas que não passam por essa experiência, não que não possam ser bons apresentadores, mas que têm dificuldade com alguns pontos, Sérgio, por exemplo, lives, eventos que eu faço ao vivo, como essa de cerimônia também. O que a atuação me trouxe? O improviso.
O estar pronta, o estar em situação, independente do que acontecer, eu não me perder, eu não sair ali daquela... Por mais que não é um personagem, né? Eu tô apresentando, eu crio ali um certo personagem, mas tem muito da Débora. Assim, né? É uma persona, essa que palavra é ótima. os elementos que você isso. tem fortes seus, que te diferenciam, que te colocam num lugar, né, de destaque, digamos assim, e aí você usa quem você é, mas é um fragmento seu, não é totalmente você, né? Exatamente, essa palavra é perfeita, é essa persona mesmo que a gente tá ali quando a gente tá em cima de um palco, ou quando a gente tá no estúdio, mas principalmente coisas ao vivo. Porque o gravado, queira ou não, você erra, volta, né? Lógico, se ficar errando e voltando ao mesmo tempo, durante muito tempo eles te trocam por outra pessoa, porque a gente sabe que é assim, então também você tem que estar pronto, mas eu acho que o ao vivo te traz isso, assim, que a gente só tem no teatro. Fora daí, eu acho que é só no teatro que a gente vai vivenciar isso, de errou, esqueceu, querido, se vira, você vai ter que dar um jeito. Tem que continuar, Tem que continuar. E é isso que eu sinto no ao vivo, por exemplo, né? O último projeto que eu fiz, eu entrava 3 vezes por semana ao vivo, durante 1 hora, muitas vezes conduzindo as lives sozinha, e muita coisa acontecia. Às vezes, assim, aconteceu mundo até... caindo ao seu redor, assim, né? Aconteceu até da luz do estúdio apagar, a gente ficar só com a luz de emergência e eu continuar fazendo. Eu falei assim, a câmera tava funcionando, depois a luz voltou do nada. Eu falei, não, gente, é pra vocês verem, olha só. Eu tava falando de um celular, falei, olha só como a câmera desse celular é boa, mesmo sem luz aqui. Inclusive, a gente fez isso pra vocês verem como ela é... Que genial. Ó. E fui. E, tipo, você continua fazendo, sabe? Diante das possibilidades ali. Então, eu acho que o teatro me deu isso, o improviso, o saber estar em situação ali, se manter no foco. E também essas nuances que você pode trazer como apresentadora. Quando eu vou apresentar, por exemplo, um evento que é mais descontraído, talvez eu vou puxar coisas mais engraçadas. Eu vou trazer uma Débora ali mais pra um tom de comédia. Ou se for um evento mais sério, tal, que eu preciso manter ali uma coisa mais... Eu vou puxar, talvez, personagens que eu já fiz. Não só trazer da Débora em si, mas dessa experiência que eu já tive no teatro também. Essa resposta de público que você já teve, né? Total, porque isso faz toda a diferença. Você percebe se o público tá gostando ou não. A gente sente, mesmo que seja uma cena até dramática, a gente sente... a atmosfera da plateia, como aquilo afeta, né? A comédia nem se fala, porque o termômetro é a risada. Total, é a risada. E eu acho que o teatro te traz muito isso, porque você faz várias vezes a apresentação, né? Então, se um dia ali você sentiu que o público talvez não respondeu da forma que era o esperado da cena e tal, você vai procurar um outro caminho. E como apresentadora... Principalmente em eventos, assim, a gente tem normalmente 5, 6 dias de evento. Então, se você fez ali o primeiro dia de evento com o público, você sentiu que, poxa, talvez aquilo não funcionou. Lógico, eu tenho um script, eu tenho um roteiro, eu não posso sair completamente. Mas um bom diretor em uma boa equipe, eles também vão ouvir a mestre de cerimônia, também vão ouvir o apresentador. Principalmente quando você tem um público ali, né, que é o caso dos eventos. Porque a gente que tá ali vendo a reação deles, então a gente pode falar, gente, olha, isso aqui em específico, que não é essencial de ser falado, não tá funcionando, a gente pode trocar. Então ter também essa comunicação com a equipe é fundamental, né, eu acho que é muito importante. E isso também no teatro a gente aprende a trabalhar em grupo, é isso aí. A trabalhar com pessoas. É outra coisa, né? O teatro é uma escola muito incrível, acho que né? todo mundo tinha que fazer, qualquer profissão, gente. Independente da profissão, é verdade. Porque acaba sendo até terapêutico, né? Você acaba se conhecendo mais, você entende... pessoal de empresa que não sabe trabalhar com os outros, vai fazer teatro, gente. Terapia também, tá? As duas coisas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como atriz e como apresentadora, deve passar... Deve não, eu sei que você passa por teste de elenco, né? A gente tem que... no decorrer da carreira, a gente vai fazendo muito teste de elenco. E como você mesmo já citou, já fez um ali meio que foi chamada pra fazer e tal. Você lembra de algum teste que te marcou, talvez, que você saiu mal, mas daí você passou? Tem alguma história doida assim de teste de elenco? Tem um que eu saí mal e não passei. Posso contar isso também? Pode contar essa também. Que é a grande maioria dos testes que a gente faz, né? Olha, eu fui fazer um como atriz, não foi nem como apresentadora, tá? Mas assim, hoje eu entendo que eu não tava pronta e que era uma carga muito pesada. Foi pra Malhação, na época, eu fui fazer na Globo aqui. E assim, Globo. Eu tinha 22 anos, tinha acabado de quase sair ali do teatro, não tinha feito muitas coisas em vídeo. E foi o próprio Célia Helena que tinha indicado alguns atores, né, de formação deles, pra fazer esse teste. Também não sei se era um teste que já tinha, a gente sabe que isso existe, né, gente? Vamos abrir aqui. Tem aquele teste de personagens que já tem ali
os atores escolhidos, mas eles fazem um teste ali pra ter aquela demanda aí, né? Existe, a gente sabe que isso acontece. Não sei, mas eu também não acho que eu fui bem, também não acho que eu teria pego. E eu lembro que eu tinha que contracenar, a câmera tava aqui, o diretor eu mal via, porque tava tudo escuro, assim, tinha só uma luz muito forte na minha cara, horrível, inclusive, deveriam ter feito a iluminação que nem a gente tá trabalhando aqui, era Globo, tá? E colocaram aquele smile pra eu contracenar. Nossa, Eu juro um pra emoji, você, assim? colado no canto da câmera. O que eu esperava de fazer um teste numa Rede Globo? Pelo menos um ator ali contracenando comigo, Total, né? Então, mas não tinha, era um emojizinho ali. Eu lembro, Sérgio, que assim, na minha cabeça eu estudei tanto. Aí eu fui com um diretor amigo meu pra ele me dirigir, pra ele... Tudo antes, né? Pra ele me dar ali as nuances, o que eu podia fazer. Na hora, eu lembrava a primeira frase, não lembrava mais de nada. Foi assim, terrível. Demais. Aí comecei a improvisar tudo. Falei, isso aqui tem a ver, vamos fazer, vamos falar. Ela me deu uma segunda chance. Na segunda chance eu lembrei o texto, mas eu não lembrava de nada que eu tinha ensaiado, sabe? De nuance, de trazer as coisas dos personagens. Foi assim, foi desastroso. Ela foi muito querida comigo ainda. Tanto que me chamaram depois pra fazer um registro. Olha, lá mesmo, que eles também fazem aqui em São Paulo, não só lá no Rio. E aí eu fiz um registro depois, mas assim... Nunca me chamaram, nunca mais rolou nada. Mas foi um pouquinho traumatizante. É traumatizante, mas dá uma bagagem também, né? Você faz um teste numa emissora grande. Sim. Né? Você se sente, querendo ou não, você foi considerada pra fazer aquele teste, né? Sim. E passar por uma experiência ruim acaba também te fortalecendo pros próximos, né? Não, com toda certeza. Eu acho que até de se preparar um pouco mais, não só tecnicamente, mas emocionalmente. Emocionalmente, né? Que eu acho que é o que pega mesmo. Porque, como você descreveu, você esqueceu o que você tinha preparado, né? Isso mostra despreparo emocional, né? Total. De, realmente estar numa situação de tensão absurda, eu quero muito aquilo ali. E eu acho que o querer muito aquilo ali é o que mais atrapalha, né? Geralmente, né? Porque parece que tá desesperado pra acontecer. E você transparece aquilo, né? Total, porque assim, depois eu me vejo, eu hoje, né, como apresentadora, assim, quando eu fui fazer a minha primeira aparição ao vivo lá no SBT. Era um quadro de 5 minutos de um merchan. Mas eu tava nervosa, mas eu tava tão confiante, óbvio, tem a bagagem toda também de trabalho. Mas na minha cabeça foi assim, tipo, Débora, você sabe fazer isso, sabe? Tipo, você já fez tanta coisa e, tipo, tá tudo bem, assim, vai dar certo. Que nem teste eu tive, assim, eles pegaram meu material, foi uma indicação de um diretor que eu já tinha trabalhado e eu entrei. Se tivesse feito a maior cagada, todo mundo ia assistir e ia ser isso, nunca mais eu ia pisar no SBT. Então, eu tava muito preparada, tava nervosa, suava frio, assim, todo aquele nervoso que eu tive quando eu fui fazer o teste da Globo. Mas eu tava muito mais preparada, não só experiência, tecnicamente, mas emocionalmente também, de confiar, de falar, eu sou boa nisso, sabe? Sem ter medo de falar, eu sou boa no que eu faço. Sim, não, mas isso tem que ter, né? E essa confiança a gente vai adquirindo com o tempo, né? Não adianta, a maturidade. A maturidade, não é uma coisa que a gente vai conseguir de primeira, assim, né? Porque você tem que errar muito, você tem que passar por esses perrengues, assim, né? Mas eu acho, Sérgio, que isso também de você ter o seu projeto autoral, como você que já tem há 10 anos, provavelmente quando você começou, você não era o mesmo Sérgio. Nossa, não. De agora como profissional. Bem esquisito, inclusive. Eu era muito esquisito. Não só profissionalmente, mas fisicamente todos também. Todos os aspectos. Mas eu acho assim, isso tudo te trouxe muita experiência também, não só os seus trabalhos. Claro. Então, se você puder estar sempre fazendo, isso é muito importante. Porque a repetição vai fazer com que você aprimore tudo, né? Você se observe, você vê como é que você tá. Enfim, isso tudo vai trazendo uma bagagem que faz toda a diferença para te dar essa segurança, né? Falando ainda sobre publicidade, eu queria saber o que você acha que diferencia um bom ator publicitário de um apresentador, por exemplo, assim, porque a publicidade, ela ainda tem um tonzinho diferente do apresentador, né? Sim. Que exige um pouco do acting, exige ali uma questão da cena, do roteiro. Qual que você acha que é a grande diferença, assim, você que passou por essa transição? Olha, eu acho... Não sei se eu vou estar falando talvez uma coisa muito polêmica aqui, mas eu acho que todo ator, ele pode ser um apresentador. Mas não todo apresentador pode ser um ator. Eu concordo contigo, sabia? Porque é muito diferente, né? O apresentador, você tendo uma persona, né? E desenvolvendo comunicação, você chega lá, né? Exatamente. Agora, para ser ator, você precisa ter técnica de atuação. Caminho. É outra coisa, né? É um encontro com inúmeras camadas, né? Exatamente. Mas isso não significa que todo ator também exato. vai ser um... Performar muito bem como apresentador. Exatamente. Né? Às vezes vai ter mais dificuldade, vai ter mais facilidade com a atuação mesmo. Mas eu acho que pra publicidade, Sérgio, a gente acaba usando até muito mais a atuação do que a apresentação. Mesmo se for como apresentadora. Porque eu já teve trabalhos que eu fiz que, por exemplo, eu tenho o tom aqui de apresentadora, que é eu conversando com você. Às vezes eu dou uma subidinha no tom, dependendo do que eu vou fazer, dependendo do que eu vou vender, ou dependendo
qual que é o cliente. Mas na publicidade em específico, que você tem que vender algo em 30 segundos, você tem que saber ser dirigido. E eu acho que essa é a grande dificuldade de muitos apresentadores. Eles não sabem ser dirigidos, eles encontram aquele tom deles de apresentação e vão nele. Um ator, não. Um ator, ele tem mais possibilidade de, olha, eu quero mais, sei lá, você vai gravar um Casas Bahia. Meu, é aqui em cima o tom é... Sim. Varejão, né? Varejão. Agora, se é uma coisa mais clean, assim, tipo um produto mais... que quase não é uma publicidade. É uma publicidade disfarçada ali, sabe? Então, você tem que ter uma coisa mais, sabe, delicada e mais suave. E isso, eu acho que o apresentador transita mais facilmente entre esses tipos. Porque não deixa de ser tipo, mesmo sendo uma apresentação, sabe? A importância da referência também, né? De você consumir essas coisas, entender o que o mercado tá pedindo, né? O formato de cada produto ali, né? É muito importante, né? Agora a gente vai para uma parte do nosso papo que é isso ou aquilo, tá? É um quadro onde eu vou te fazer perguntas, vou sempre te dar 2 opções e você rapidamente tem que me responder. E aí você pode justificar, tá? Se você quiser, eu tô optando por essa alternativa por conta disso e disso, tá bom? Tá bom. Quero saber se você prefere texto decorado ou improviso. Improviso. Por quê? Eu acho que dentro do improviso a gente tem um contexto, a gente consegue trazer não só mais a nossa própria personalidade, mas comunicar melhor com o público. Não que não tenham bons roteiristas, tá? Tem muitos. Que o roteiro, ele sendo uma base, né? Mas tem muitos ruins também, então é muito difícil, gente. Quando tem um roteiro ruim, não tem o que a gente fazer. Não, e quando você tem que seguir a risca o roteiro ruim, é triste, né? Exatamente, tanto como ator quanto apresentador. Exato, porque, meu, você não cabe, né? Aquilo ali não faz sentido. Não cabe na sua boca. E isso acontece muito com a gente como apresentador. O que só acha que não, é só como ator, não. Como apresentador também, acontece muito, Sérgio. Tipo, fala, cara, isso aqui não vai comunicar, isso aqui não vai vender. E a pessoa quer que você faça a risca ali, sabe? Você prefere programa ao vivo ou programa gravado? Ao vivo. É? Ao vivo também. Você já tem muita experiência de ao vivo, Sim, eu gosto muito, principalmente quando eu consigo me comunicar com as pessoas que estão assistindo, assim. Quando, por exemplo, você tá numa live, você tem um chat, porque ali você tem um termômetro de onde você pode ir, pra onde você pode mudar, sabe? O que tá funcionando, o que não tá funcionando. Em evento, a mesma coisa. Óbvio, é muito mais, te expõe muito mais, e você tem que estar muito mais preparado até para as coisas negativas que podem vir. Mas eu acho que essa emoção do ao vivo, que é o que eu gostava quando eu fazia teatro, né? De ter o público ali, de sentir aquele termômetro ali, eu acho que é mais gostoso. E tem uma adrenalina, né? De tipo, pode dar tudo errado. Daquela suadinha na mão, assim, muito, sabe? Muito bom, né? Tipo, começa a cair o mundo atrás de você, e aí você acaba aquela live, né? O ao vivo que você fez... dei conta, né? Consegui entregar. Assim, é uma sensação muito diferente do gravado. Porque o gravado você errou, faz de novo, Faz de novo, vai fazendo. E eu acho que ali também no ao vivo, assim como no teatro, você vê quem realmente tá pronto, sabe? Tipo, tanto um bom apresentador quanto um bom ator. Total. Você prefere um programa de varejo ou de variedades? De variedades. De variedades? Variedades. Como é que seria um programa ideal pra você, assim? Tipo da Ana Maria. Você cozinha? Não cozinho nada, mas eu queria ser a Ana Maria. Ela não cozinha, ela só finge que ela cozinha. Não, mas assim, eu gosto muito de variedades porque... Eu não sei se existe um formato de programa que eu goste, assim, hoje. Tipo, esse programa eu gosto dele do começo ao fim. Eu queria um programa que eu pudesse falar, por exemplo, de cinema, dicas culturais, ao mesmo tempo pudesse entrevistar alguém, ao mesmo tempo pudesse trazer também, talvez, dicas de... não sei, nutrição, de saúde. O programa realmente que englobasse mais coisas. Eu acho que hoje não tem. Acho que hoje tem programas mais segmentados, assim, sabe? Por isso que eu falo do Ana Maria, que às vezes ela traz pelo menos alguma coisa, assim, sabe? Tem uma entrevista, tem uma parte ali de culinária, às vezes ela dá alguma dica cultural também. Então, acho que seria mais ou menos nessa pegada, assim, mas... ainda mais solto, sabe? Eu gosto bastante porque ela traz muito da personalidade dela, mas porque ela, né, já tem essa propriedade de estar ali. Mas eu acho que seria por essa linha, assim. Boa. Porque varejo eu já fiz muito também. Já tem muita vivência aí, né? Vamos pros próximos, Exatamente, né? desafios, novos desafios. Falando em desafio, você preferia apresentar um reality show ou apresentar um game show? Um reality show. Eu sou a supra do reality. É? Eu falo que todo mundo tem vergonha, às vezes, de falar o que assiste, né? Eu assisto muito reality, não só o Big Brother, assim, mas assisto muita coisa. Tipo, esses realities todos... Pensa no pior que tem na Netflix, por exemplo, eu já assisti. Qual que é o pior? Deixa eu ver.
Pô, eu não tenho referência, não vou saber. Tem um, posso falar aqui? Claro, fala. Uma leve propaganda, né? Netflix pode patrocinar o Projeto Ator, inclusive. Chama O Ultimato, Casa ou Vaza. São 10 casais que vão participar. Um dos parceiros quer casar e o outro não. E aí eles vão pra esse reality pra se casarem com outras pessoas durante uma semana. Viver como casados. Viver como casal, mas com a outra pessoa do outro casal. E entendeu? tudo que envolve um casamento? Tudo que envolve um casamento. Não? Não necessariamente tudo. Aí a parte física eles decidem se eles experimentam ou não, entendeu? Tá. E aí que tá a pimenta do reality ali. Isso. Aí começa a ter briga, tem muito barraco, tudo aquilo que a gente que assiste reality gosta. E tem apresentador esse programa também? Tem um casal de apresentadores, inclusive, que também já foi polêmico, porque eles já brigaram, já teve traição, aí chamaram eles pra apresentar. Isso é brasileiro? Não, esse é americano, mas já tem, acho que na África do Sul, já tem vários. Isso aí, não tem? Dá super certo. Eu tô esperando a versão brasileira. Pô, então, já fica aí o apelo, né? Pra fazer esse reality. E me chama pra apresentar. Então, já tem bagagem aí, né? De quantas temporadas que tem, já que você conseguiu. Já tem a bíblia do programa. 3 já. Meu Deus Tá super dando certo. Mas realmente, isso aí vai ser um sucesso aqui. Você prefere rede nacional ou conteúdo pra internet? E aí pode englobar o streaming aí. A gente tá falando de um streaming agora. O que você acha que seria mais legal pra você na carreira, assim? Fazer algo em rede nacional ou no streaming? Olha, eu acho que streaming, acho que não internet. Internet talvez, mas desde que eu tivesse essa estrutura também, sabe? De trabalho, assim. Porque eu sinto que uma boa estrutura de trabalho, e uma boa estrutura de trabalho não necessariamente envolve se ter dinheiro, né? Uma boa estrutura é tipo você ter, como a gente tá aqui. Tipo, você tem uma boa estrutura de trabalho, você tem profissionais bons trabalhando com você, isso faz toda a diferença. Pessoal, Have Drops Media, eles que proporcionam isso aqui tudo aqui, ó, essa qualidade do canal. Né? É isso, e porque às vezes a gente vai, Sérgio, pra uma coisa muito grande, às vezes uma produtora, uma emissora muito grande, e não tem essa estrutura, sabe? Às vezes tem aí o equipamento técnico, mas não tem o humano, não tem a forma que você é recebido, a forma que os profissionais trabalham, sabe? Isso tudo faz muita diferença. O clima faz toda a diferença. Nossa, o clima faz toda a diferença, Faz toda a diferença. Porque se o clima é agradável, é legal, você tem prazer em estar ali, e isso reflete necessariamente no teu trabalho, não tem como, assim, não tem como. Porque senão é um esforço a mais que você faz, né? Porque a gente trabalha com a nossa imagem, com a nossa comunicação. Imagina se você está num ambiente tóxico, né? Já aconteceu comigo. A gente conhece, a gente sabe. Pois é. Inclusive, recentemente, a gente não precisa dar nome aos bois aqui, mas realmente, assim, você está em um ambiente que eu acho que vai afetar no seu trabalho, assim, não tem como, sabe? Por mais que às vezes você gosta do projeto, você gosta do que você faz, aquilo vai começar a ficar cansativo. Então, isso faz toda a diferença também. Então, assim, isso tudo pra falar que se o streaming e a internet tiver essa estrutura também de trabalho, eu acho que eu prefiro, porque acho que você tem mais flexibilidade de criação dentro de canais como esses, entendeu? Do que em rede nacional. Mas a rede nacional tem uma projeção incrível, né? Você tá hoje com um trabalho, né, no SBT, não é isso? Como é que tá sendo pra você isso, assim, de você estar inserida numa emissora desse tamanho, circulando lá dentro, assim, né? Como é que foi isso, assim? Olha, foi muito maluco, na verdade, porque quando me chamaram, eu primeiro fui gravar, não fui fazer o ao vivo do Merchan. Posso falar o produto aqui, não tem problema? Acho que pode, né? Pode, não tem problema. Não, peraí, deixa eu pensar. Não, tá tudo bem. Eu faço pra Telecena, né, os vídeos pra eles. Não era pra falar. Mas essa é marqueteira, ela essa marqueteira, aí, né, boa, gente? É isso, ela vende né? o puxo dela. Aqui, ó, puxar o saco do cliente. Não, mas ó, de verdade, assim, primeiro, quando eu fui trabalhar, fui fazer com eles esse projeto, eu tinha algumas ressalvas, né? Porque você fala, pô, é um produto, né? A gente tá vendendo ali um título de capitalização. Só que o primeiro trabalho que eu fui fazer foi a entrega de um prêmio. E aí, quando eu vi de fato a transformação de vida de alguém através daquele produto, falei, cara, isso aqui é muito incrível. Tipo, eu me emocionei gravando. E era o que o diretor. Acho que eu vi esse vídeo seu que você tá toda. Era o que o diretor queria. Eu quase chorei, assim. Tipo, não colocaram tudo pra não ficar muito sensacionalista. Mas nem foi porque eu realmente me emocionei. Real, né? Foi real. E aí, quando eu comecei por esse processo. Eu não comecei pelo Merchan dentro dos jornais lá no SBT. Então, pra mim, ali já fez muito sentido eu estar dentro desse projeto em específico, né? Não só por estar no SBT, mas por estar em um projeto que eu falo, poxa, é um projeto muito bacana. E aí, depois disso, eu gravei umas 3 entregas, eles gostaram muito do trabalho e me chamaram pra fazer o ao vivo. E o ao vivo nada mais é do que o Merchan, né? A gente faz o Merchan dentro dos jornais da emissora. E aí, eu entrei no SBT, porque até então eu não tinha entrado no SBT. Eu tinha gravado com a equipe de lá, mas assim, a gente entrava, maquiava, eu ia embora e ia gravar. E muitas vezes era gravado em outra cidade, então eu nem chegava aí no SBT.
E entrar lá, realmente, assim, é uma grandiosidade, né? Uhum. Primeiro que, assim, eu sempre fui muito fã do Silvio, Nossa, eu tenho que falar. eu Pra também mim, tenho que falar. pra mim é um dos melhores Eu ia até te comunicadores. perguntar, eu até na hora de formular as perguntas, eu ia falar Silvio Santos ou não sei, não, quem é que a gente vai colocar pra comparar com o Silvio Santos? Não tem como, gente, né? não tem como. Assim. Ele é uma referência absurda, né? E é uma referência, assim, principalmente como, não só como profissional, como comunicador, mas quem ele era lá dentro do SBT, sabe, Sérgio? Quando eu cheguei lá, eu escutei muitas histórias de como ele tratava realmente as pessoas, que, tipo, ele realmente era esse cara, assim, agregador, sabe? Sim. E isso foi muito legal. Então, isso reflete muito no ambiente do SBT, que é um ambiente muito bacana, muito gostoso de se trabalhar. Eu tive a oportunidade assim. de ir pra lá, eu gravei uma participação Você chegou a gravar novela? eu gravei também novela lá, gravei a Infância de Romeu e Julieta. E aí tive uma participação lá e tal, mas aí eu pude circular pelos bastidores. É muito incrível, né? Todo mundo com um sorriso no rosto. Muito, assim, desde a pessoa, tipo, que te recebe ali na entrada, na portaria, até a maquiadora, Total. até o diretor. Todo mundo é muito legal, assim, uma vibe boa, assim, né? E é muito legal, né? Porque eu sempre fui muito fã do SBT, assim, desde criança, assim, né? Assistindo os produtos do SBT, porque sempre pensou na criança, assim, né? Então, estar lá foi uma realização, assim, né? Então, por isso que eu até te pergunto, porque é muito legal quando você chega num patamar da sua carreira que você trabalha nos lugares que você idealizou, tá, né? Você sonhou antes e agora materializando ali, né? Não, deve ter sido incrível, né? E pra mim foi incrível, assim, porque eu conheci vários profissionais que eu admirava, tipo o César Filho, que eu gostava muito dele, a Márcia Dantas, que é uma comunicadora, uma jornalista também. Então conheci muitas pessoas ali, e inclusive pessoas que depois vieram falar, poxa, você é muito boa fazendo isso, que vieram falar do meu trabalho, pessoas que eu admiro. Então, quando eu tive esse retorno lá dentro, eu falei, poxa, além da possibilidade de estar aqui, numa emissora como essa, em um projeto que eu acredito, além de tudo, ouvindo de outros profissionais que eu admiro, quanto eles me admiram. Isso, assim, não tem preço, sabe, Sérgio? A gente ouvir coisas boas a nosso respeito é muito bom, né? Muito. Mas a gente também escuta muita coisa ruim, né? A gente não escuta umas críticas, assim, a gente... Principalmente quando a gente mesmo fala pra gente, né? Você não é bom o suficiente. Pois, nossa, não. Isso a gente nem vai entrar nessa questão, porque realmente nós somos os nossos maiores críticos, né? Mas eu queria entender se nessa trajetória toda que você contou aqui de carreira, você já ouviu um conselho muito ruim que te atrasou, assim? Sabe aquela pessoa que vai te dar um toque, assim, e aí fala uma coisa absurda pra você, e você internaliza aquilo, e aí você leva pra você durante um tempo, e aquilo te atrasa, sabe? A gente queria saber se você já teve esse conselho de alguém, e como é que a gente pode reverter isso pra um conselho bom pra quem estiver assistindo a gente aqui. Então, primeiro fala qual foi o conselho ruim que você recebeu. Olha, eu acho que, assim, não chegou a ser um conselho, mas pessoas próximas, assim, hoje não são mais. Já vamos saber por quê? Aguarde. Amigos, assim, né? O que se diziam amigos, e até pessoas dentro da profissão mesmo, assim, como quando eu era atriz, e ainda sou atriz, né? Mas quando eu exercia mais a profissão de atriz, de falar pra mim não, como apresentadora nem tem mercado pra isso, quem tá ali já tá, tipo, consolidado. Você vê, o Faustão, quanto tempo tá lá, sei lá quem mais, quanto tempo tá lá, sabe? Na época, né, que eu queria trabalhar como apresentadora. Essas pessoas não vão sair de lá, você só vai ter mercado quando essa pessoa se aposentar. E eu escutar isso e falar, poxa, talvez eu não conheço ninguém, como é que eu vou começar, né? Pelo menos como atriz, eu conheço as pessoas, vou continuar tentando aqui. Não vou abrir essa outra porta, porque talvez nem tenha uma porta pra mim. E hoje, obviamente, essas pessoas não são meus amigos, né? Foram 2 pessoas. E nem trabalham como ator, nem como apresentador. E eles eram da área artística, né? Da área. Nossa, isso mostra um lado muito... sobre elas, assim, né? De que realmente frustração total, assim. Foram pra outra área total, assim. A gente sabe por conta das redes sociais, né? Sim. Mas é muito engraçado, porque na época, eu fiquei bem abalada, na verdade, eu não me preocupei exatamente com eles me falando isso, mas com a informação em si. Claro. Tipo, porque ela tem um embasamento, de certa forma, pois assim, né? Falei, talvez eu não tenha mercado pra mim. Vai conectando os pontos. Nossa, talvez tenha razão, né? Talvez faça sentido. Não, e eu pensava assim, já tá difícil como atriz, aí eu vou ir pro outro negócio que é mais difícil ainda. Que nem quando eu falei pra minha mãe, eu vou fazer faculdade, eu tinha terminado teatro, aí quando eu falei que eu ia fazer faculdade de rádio e TV, ela falou, pô, filha, mas você já fez teatro, não quer fazer outra coisa, não? Tipo, que dê dinheiro. Algo que funcione pra sua carreira, né? Mas é isso, então assim, na época me abalou bastante, principalmente em achar que talvez eu não tivesse mais mercado pra trabalhar, mas independente disso eu continuei. Então, o que fez você continuar, você acha? Tipo, isso abalar você, o que fez com que você continuasse, assim, você acha? Eu acho que primeiro, vai parecer muito clichê, mas eu acho que primeiro um propósito de
eu não me via fazendo outra coisa, Sérgio. Uma certeza, né? É certeza. Assim, eu até cheguei a trabalhar nos bastidores um tempo, eu trabalhei com produção e edição, e foram as épocas mais tristes da minha vida, assim. Eu era muito infeliz trabalhando com isso, assim. Porque eu fiz rádio e TV, né? Então eu falei, vou trabalhar com produção e com edição. Produção eu ainda gostava um pouco, porque eu via pessoas e tal, mas eu era muito ruim, porque eu não conseguia falar com as pessoas, eu não cumpria agenda, lá tinha muitas coisas pra fazer. Aí complica, né? Aí eu falei, não é pra mim, assim, eu gosto, mas eu sou ruim, né? Então não dá pra fazer. E edição eu era boa, mas eu me sentia muito triste ficar numa ilha sozinha, editando, sabe assim? Sim. Mas eu trabalhei 1 ano ainda com edição. E era muito doido porque eu editava um programa de variedades. Era de uma produtora. Você se visualizava ali, né? E eu queria estar ali. Aí eu falei, não, isso aqui tá muito errado. Sim. Aí foi muito bom, porque eu sempre chegava atrasada. Eu tenho uma questão, quando eu não começo a gostar muito do trabalho, eu começo a chegar atrasada. E aí eu chegava atrasada até que me mandaram embora. Aí eu falei, foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? E aí você seguiu. Aí e você aí continuou, continuei, teve essa parada, assim, essa pausa, né, de trabalho, mas aí eu continuei tentando, assim, e principalmente porque eu tentei até fazer outras coisas. Eu falei, pô, não me vejo fazendo, mas vou tentar, vai que. E aí trabalhei 1 ano e pouco com isso e falei, não, realmente não é pra mim. Até que na verdade foi em 2010, com essa oportunidade da TV Cultura, que eu voltei, porque eu tava fazendo uns trabalhos muito... Foi a virada que você falou, né? Que foi a virada. Porque eu tava fazendo pouquíssimos trabalhos como apresentador, uma coisinha ou outra. É importante demais esse momento de virada, né? Porque aí é aquele gás que você precisa pra seguir, né? Porque a gente recebe esse conselho, né? Esse conselho ruim que você recebeu aí, ele é recorrente, né? Porque ele, como você falou, não é só das pessoas, não é só do mercado, é a vozinha interna que fica ali te martelando ali, meu, será que é isso pra você? Não sei o quê. E você tem que reafirmar diariamente aquilo, até que venha uma oportunidade que você consiga mostrar o trabalho, e aí você vence, assim, né? Você consegue chegar num lugar que, pô, eu tenho certeza, eu sei o que eu tô fazendo, eu consigo chegar mais longe, tenho muito que aprender, mas, né? E aí você atinge esse lugar, assim, né? Nossa, total, Sérgio. Eu acho que, assim, antes de tudo, é essa confiança em si, né? Esse autoconhecimento mesmo. Inclusive, se puder dar uma dica aqui para as pessoas, sei lá, se você não puder investir numa terapia, mas qualquer processo, para você se conhecer mais. Eu acho que todo artista que se conhece melhor, ele vai ser um melhor ator, um melhor apresentador, vai ser mais confiante, e eu acho que isso vai te ajudar no seu processo como carreira, para você fazer network, para você fazer contato também. E assim, se alguém vier com conselho, primeiro você olha... Quem é que tá falando isso aí? Quem é a pessoa que está falando? O que ela tá fazendo? O que ela conquistou, né? Sabe, quem ela é na fila do pão? Sabe aquela... Porque as pessoas que vieram falar pra mim não estavam nem trabalhando. Hoje eu fico, por que eu fui escutar aquelas pessoas que depois saíram da área, nem estão fazendo nada hoje, sabe? Então, eu acho que... Se fosse o Faustão que tivesse te falado isso, aí é uma coisa que você vai Poxa, avaliar, o Silvio né? falando pra mim... Saio, né? O Silvio assim, oi, talvez você não manda muito bem nisso, Débora, né? Aí pode ser, pô, o Silvio Santos tá falando que eu não sou muito boa, talvez né? eu devolvi esse cara, né? Sabe, mas assim, não então, foi. Então, a gente reverteria esse conselho pro... Escute o que os outros têm a dizer, mas saiba quem são essas pessoas. Como é que você ia reformular esse conselho aí? Olha, eu acho como que é que seja um conselho bom? Primeiro, escute, mas filtre. Não escute tudo, mesmo se for o Faustão te falando, assim, filtre. Porque às vezes também é só a visão dele. Sim. Por mais profissional que ele seja. Mas também, vai ver o que aquela pessoa tá fazendo, quem é aquela pessoa, sabe? Que embasamento, que currículo ela tem pra estar te falando aquilo. Porque às vezes a gente escuta isso, por exemplo, de familiares, de pessoas que nem são da área, sabe, Sérgio? Não vai dar certo. Tá, quem é você pra falar que não vai dar certo? Você sabe como o mercado funciona? Não. A pessoa não tem conhecimento nenhum do que você tá fazendo. Exatamente. Às vezes até uma preocupação que é disfarçada pode ser, ali, pode né? ser também, que é até difícil de falar, né? Porque realmente o familiar, não necessariamente ele quer o seu mal, né? Não, pois muitas vezes ele quer o seu bem, mas ele não sabe como entender o que você tá vivendo. E tem né? essa cabeça de, tipo, essas profissões que são mais... não sei, talvez mais comuns, assim, né? Principalmente para o pessoal mais velho. Sim. Eles têm essa ideia de que é mais certo que você vai ganhar mais dinheiro, e é mais certo que você vai ter mais sucesso. E assim, não necessariamente, né? Porque a gente conhece tantas pessoas com profissões aí mais formais, tipo, sei lá, advogados, que também estão na luta, também estão ralando pra caramba, então... E falando sobre família, você sempre teve apoio de família? Como é que foi pra você isso, assim? Você falou que seu pai te assistia lá cantando com a Xuxa, a sua mãe é super presente, né, na sua carreira, que eu sei. Como é que foi, assim, no início, assim? Você teve essa barreira, essa resistência que muita gente encontra pra iniciar na área artística? Olha, na verdade, não. Teve um momento, quando eu falei da faculdade em si, que meus pais se preocuparam, porque eu fui fazer faculdade justamente porque eu não estava conseguindo muitos trabalhos como atriz, depois da formação de teatro. E aí eles acharam que eu ia fazer talvez uma faculdade de outra coisa, né? E aí eu
falei, não, mas vou fazer mais 4 anos de comunicação, ainda dentro da área. Então ali teve um pouquinho, mas nunca, eu acho que eu fui muito, muito privilegiada nesse sentido, porque nunca teve assim, não, você tem que ir lá fazer medicina, sabe? Nunca teve Vai isso. fazer um concurso, né? Não, assim, Sérgio, sempre me apoiaram muito, principalmente os meus pais, porque o meu pai sempre admirou muito a arte, assim, né, em si. A minha mãe, ela queria muito, até hoje ela tem esse sonho, inclusive, dona Beth, se você for assistir, você vai assistir isso aqui, precisa fazer a aula ainda, né, porque você tem 70 anos que não pode fazer aula tem... de piano, ela quer fazer. De piano, que legal. E ela sonhava em ser bailarina também. Olha. Eram 2 coisas que ela queria fazer, assim. Então, eu fui fazer primeiro dança. Eu só fui parar no teatro, inclusive é uma história engraçada. Eu não pensava em fazer teatro antes. Eu queria fazer dança, eu queria ser bailarina. E aí, eu machuquei o meu joelho, eu desloquei a rótula 2 vezes dançando, o médico falou, então, assim, ou você para, ou você vai ficar tendo sempre deslocamento de rótula e ficar parada. E aí eu parei, e aí fiquei muito triste, a minha mãe falou assim, pô, vamos colocar você em outro curso. Aí eu escolhi, então vamos fazer teatro, na época. E aí foi quando eu fui fazer a formação no CELI Helena, eu comecei com um curso livre, só pra ver se era isso mesmo que eu queria. E aí eu comecei na formação do CELI, aí depois já fui trabalhar pra também ajudar a pagar o curso, tudo, né? Então já comecei a fazer alguns trabalhos ali pontuais. Mas foi assim que o teatro surgiu na minha vida, não foi a minha primeira opção. Que legal. Mas eu sempre quis ser artista, assim. É muito doido, né? Como as coisas vão se costurando, né? Pois é. E não necessariamente é o teatro hoje que você faz, mas você é apresentador, né? As coisas todas vão se conectando. Você falou que você trabalhou com produção, trabalhou também como editora, né? E querendo ou não, você usa esse conhecimento hoje nas suas redes sociais, né? Você também tá cada vez mais ativa ali nas redes sociais. Não sou tão boa quanto você, mas... Produtora, atora, apresentadora, editora. Mas é isso, a gente tem que fazer de tudo, né? E tudo é conhecimento, tudo é bagagem que a gente acaba usando no trabalho que a gente estiver desempenhando naquele momento, né? Com certeza, Sérgio. Como é que tem sido as redes sociais pra você, assim? Como é que surgiu? O que você tem colocado ali? Como é que você tá usando isso a seu favor? Nossa, né? Até pra se vender, né? Porque acaba sendo uma vitrine muito grande, né? Total. Eu tive muita resistência. Eu era aquela pessoa que falava... eu não vou fazer essas coisas porque eu sou artista. A mesma coisa de antigamente, né? Falando que não ia fazer publicidade, né? Total. Aí vai lá e faz. Como é que funciona isso, né? Aí tá lá postando toda semana agora. Mas foi engraçado, assim, Sérgio, porque eu tinha muita resistência muito grande. Primeiro porque eu achava na minha cabeça, tá? Isso anos atrás, assim. Os influenciadores estão roubando o nosso espaço, sabe? Tipo, quem são eles, assim, né? E aí eu percebi que não só se eu não me rendesse, seria mais difícil para minha carreira, mas como poderia ser também uma outra possibilidade de trabalho, sabe? Visto, mais né? uma porta aberta, exatamente. E mais do que ser visto, falar sobre o que eu quero falar, sem necessariamente ficar esperando um projeto que tenha a ver com o que eu quero falar. Por exemplo, eu falei aqui que eu gosto muito de cinema, né? E essa chave mesmo de virada, assim, de começar a usar as redes sociais pra falar de cinema, pra falar das coisas que eu gosto, pra aparecer mais, pra vender o meu trabalho também como apresentadora, como atriz, foi justamente quando eu tava em um projeto e eu cheguei a fazer um piloto de um programa de cinema que não foi pro ar. Eu sei que é isso. Né? Enfim. E fiquei muito frustrada. Aí, uma amiga nossa em comum, posso até falar o nome dela aqui, a Isabela Mori, ela já trabalhava com rede social, né? Hoje, inclusive, ela é mentora de oratória de redes sociais, de tudo. Ela me ajudou muito nessa época também com as minhas redes. Ela virou e falou assim pra mim, bom, você tem 2 opções. Não foi exatamente assim, tá? Eu tô facilitando a linguagem. Ela foi mais carinhosa, mais acolhedora. Mas, basicamente, foi assim. Ou você vai ficar aí reclamando sempre, esperando alguém te chamar para fazer um projeto de cinema. Sim. Ou você começa a fazer isso nas suas redes. Tipo, você não precisa de muita coisa, sabe? Até porque eu tinha coisas de cinema. Põe uma claquete no fundo, põe o seu Oscar, eu tenho um Oscarzinho no fundo, e começa a falar. E era justamente na época do Oscar. Foi em 2022 ou 21. Acho que foi 22. Recente até. E aí ela falou, faz algumas lives. Você não sabe fazer live? Não é o que você sabe fazer? Eu falei, o que eu gosto de fazer, o que eu mais sei fazer. Então faz live, chama pessoas com propriedade pra falar. E aí, inclusive você foi um dos convidados das lives, você participou. Verdade. E você já era meu amigo, então eu falei assim, Sérgio vai aceitar, não tem outra opção, ele tem que ir. Mas fui chamar outras pessoas que eu admirava na época. E pessoas que eu tinha certeza que iam falar não. Eu falava, essa pessoa nem usa a rede social dela, imagina que ela vai aceitar. Então eu fui chamar pessoas, por exemplo, como o Márcio, que ele é do Cinema com Crítica, ele
inclusive é um dos poucos brasileiros que faz parte do Critics' Choice Awards. E pra mim, assim, eu adoro todo o conteúdo dele. Pra mim, ele é a referência de quando se fala de cinema, de crítica de filmes. A Ju Cassini, que também eu sempre acompanhava as coisas que ela fala de filmes de terror. Então, comecei a chamar essas pessoas. Mas, assim, na minha cabeça, eles jamais iam aceitar. Eu sou apresentadora, tenho uma carreira, mas nunca usei minha rede pra falar de cinema. Eles nem sabem quem eu sou, sabe assim? Vão olhar lá, nem tenho tanto seguidor. Ninguém vai querer. E, sério, foi tão tranquilo. Eles, não, fácil, óbvio, né? Que eu vou, vamos. Tipo... Com certeza. As pessoas se mostram muito abertas, assim, muito. né? E porque existe uma verdade ali, né? Do que você tá fazendo, no conteúdo que você tá querendo criar. Então, é porque eu acho que tem uma diferença, né? Quando você procura essas pessoas pra pedir alguma coisa no sentido de, faz isso por mim. Mas nesse caso, você também tinha o que agregar, né? Você tinha ali o que oferecer, Exatamente. Um espaço para debate, para conversar, que ele não vai mostrar um pouco do que a pessoa gosta também, ela vai contribuir. Pois então, a importância do projeto também ter essa pegada, né? Esse propósito que você citou agora há pouco, né? O propósito é muito importante, ter essa clareza do que você quer, né? Muito, total, assim. E eu acho que tudo isso que você falou de coisas que eu já tinha feito antes me ajudaram muito. Porque, assim, eu que entrei em contato, aí eu pensei, poxa, como é que eu vou... É um trabalho de produção, né? Exatamente, é um trabalho de produção. Aí o trabalho de edição depois, porque eu peguei algumas pílulas pra depois soltar também. Aí o roteiro, o que eu fazia no teatro também já tinha me ajudado muito, muitas coisas que eu escrevia ali, que eu criava, então também mandei esse roteiro, que foi uma coisa ali criada, né, compartilhando junto com os convidados também. Mas foi assim, foi uma escola. Não só uma escola sobre cinema, porque eu aprendi muito com cada um de vocês que foi lá falar sobre cinema comigo, mas foi uma escola de como que eu posso me produzir também. Sim. E fazer mais coisas. Inclusive, esse ano estou voltando. Já aproveito, estou voltando a falar de cinema nas minhas redes, porque como eu tava trabalhando... O Oscar tá aí, né? O Oscar tá aí já tá batendo aí na porta. Ou já passou, não sei quando é que o episódio vai ao ar, mas... Talvez já tenha passado, pois é. Mas tá aí, de algum jeito ele... Já tá aí, assim. E como eu tava com uma demanda muito grande de trabalho no passado, eu não tava conseguindo, né, produzir. Mas continuei usando minhas redes, porque tem minhas parcerias. Então, assim, tava ali divulgando meu trabalho, nunca mais parei de usar as redes. Mas agora quero voltar a falar de cinema novamente, assim. Que legal. E falando em produção, você tem planos aí para o futuro em relação a isso? Eu sei que você quer fazer um documentário, né? Não é isso? Você tá... Sim, eu tenho um projeto de documentário que, incrivelmente, não apareço. Não apareço. Assim, na verdade, eu quero fazer as entrevistas com mulheres. É um documentário, é uma série documental, mas agora eu tô pensando em talvez reduzi-lo para um projeto de um longa, um documentário como longa mesmo, porque eu cheguei a ganhar uma lei de incentivo em 2022, mas a gente não... 2020, na verdade, que foi justamente na época da pandemia. E a gente só conseguiu captar uma parte, então eu não consegui produzi-lo. E aí eu tô com uma outra produtora também de documentário, e a gente tá pensando em reduzir isso justamente para ter uma verba um pouco menor e conseguir colocar esse projeto aí no ar mesmo, né? Fazer ele ser realizado. Mas eu quero entrevistar, eu gosto muito de entrevistar pessoas também, tanto que eu até falei... Muito legal, né? É estranho estar desse lado, porque eu já queria fazer um monte de pergunta pra você, já tava aqui na minha cabeça, Sérgio, mas como você começou a sua carreira? Pois é, então, é que é muito legal conversar, né? Muito. Eu, pelo menos, adoro conversar e ter a oportunidade de ouvir histórias. A gente aprende muito com as histórias. A gente aprende muito, né? A gente revisita toda a história que você tá contando sua, eu tô revisitando a minha história também, né? E é muito legal quando a gente vê padrões, né? Quando a gente entrevista muita gente, e aí os padrões meio que se repetem, né? Caramba, as questões que eu tenho também são as que os outros têm. E como que, às vezes, olhar de fora é fácil de resolver. Então acaba sendo muito importante, assim, né? Muito. Esse contato, assim. Que entrevista que te marcou muito, assim, de algum projeto que você fez? Teve alguma pessoa que você entrevistou que, caramba, te impactou de um jeito marcante, assim? Olha, teve pessoas que eu fiquei muito nervosa. Não cheguei a entrevistar diretamente, mas eu trabalhei fazendo lives ali, né? Eu fui entrevistar um Masterchef, eu sou muito fã do programa. E eu fui entrevistar um deles, né, que participou do programa. Acho que o Raul, se eu não me engano, ele ficou em segundo ou terceiro lugar, sei, assim, claro, o Raul Lemos. Ele é muito carismático, aquele cara, Ele é divertidíssimo, eu trabalhei assim. com ele, eu dirigi uma publicidade dele, se eu não me engano. Nossa, ele é incrível. Ele é muito legal mesmo. E assim, foi um desafio pra mim, porque eu tava numa live que tinha uma venda bem, assim, subjetiva, porque a gente tinha que falar dos aparelhos das cozinhas, mas era uma entrevista, era um bate-papo enquanto ele cozinhava. Eu fiquei extremamente nervosa, porque assim, eu gostava dele, eu assisti o programa todo dele, e assim, eu tive essa liberdade de fazer perguntas sobre o programa também pra ele, mas eu acho que ver
essa história dele, o quanto ele também ficou nervoso quando ele participou, o quanto ele também estava nervoso ali, por mais que ele, né, sabia fazer aquilo, tipo, tava cozinhando, que é o que ele sabe fazer, Sim. e tava conversando e sendo entrevistado, que ele já tinha também já tinha passado por isso várias vezes, mas eu me senti tão ali de igual para igual, até mesmo com outros famosos, assim, com quem eu já fiz live, com a Mariana Ximenes, com o Lucas Lima, com a Mica Rocha, pessoas que eu admiro, assim, e que eu pude trabalhar, e você vê, cara, ele é tão gente como a gente, sabe? Tipo, é só mais uma profissional. E aí você começa a tirar um pouco essas pessoas do pedestal também. Óbvio, tem toda a admiração pelo profissional, mas eles estão ali, tipo, super abertos, não sei se são todos também, né? Tô falando aqui que eu acho que eu tive sorte de trabalhar com profissionais muito legais. Mas é muito... Eu acho que talvez, assim, a entrevista com o Raul em específico me marcou muito, porque foi uma pessoa que eu acompanhei muito, assim, essa trajetória, né? Antes dele não ser famoso, até ele se tornar, assim, essa celebridade, essa pessoa. E teve alguma que foi um perrengue, assim, no sentido de... Pô, eu tive que me preparar muito pra fazer. Por exemplo, no projeto que a gente fazia juntos, me colocaram pra apresentar um programa temático de futebol, por exemplo. Eu não entendo nada de futebol. E aí eu tive que conversar com o Denilson, conversar com o Ricardo Silva, tetracampeões lá. E aí, tipo, alguma coisa mais no sentido de coisa que eu não tenho domínio. Tipo, aí eu tive, lógico, né? A gente dá conta. A gente, né, joga pra gente que a gente dá conta, né? Mas é uma coisa que, pô, eu tive que me preparar, eu tive que entender, estudar mais do que o normal. Porque, querendo ou não, a gente, quando trabalha muito na área, a gente tem um domínio ali, uma confiança que, pô, vamos fazer e tal. Mas tem algumas coisas que, pô, eu preciso me preparar melhor, porque se surgiu isso aqui, eu não sei se eu vou ter jogo de cintura o suficiente. Teve alguma situação assim? Olha, teve. E é muito engraçado, porque quando a gente domina, né? Por exemplo, a live que eu fiz falando da série do Stranger Things, em parceria lá com a Netflix e tal. Eu tava tão tranquila, assim, eu tava nervosa, porque, poxa, nossa, que bacana, vou falar sobre uma série que eu gosto muito. Mas, assim, ao mesmo tempo eu tinha tanta coisa pra trazer, pra somar com aquele roteiro, pra somar com a live. Agora, quando é um assunto que você não domina, Sérgio, assim, eu vou meio no feijão com arroz, sabe? Eu tento não sair muito, porque não abrir muita ramificação, a possibilidade de eu falar alguma coisa que não faz nenhum sentido, e as pessoas que estão assistindo é um público normalmente muito fiel, dependendo do tema. Pra mim foi uma live game que eu tive que fazer, né, com uma das últimas empresas que eu trabalhei. Eu também tinha que fazer umas live game lá, que era difícil, e, assim, né? É algo que eu não entendo, sabe, nada, absolutamente nada. É um universo muito louco, né? Porque é uma coisa nova e é gigantesco esse mercado, né? E as pessoas entendem muito quem tá assistindo ali, sabe? A gente fazia um programa juntos que tinha uma coisa assim, lembra? Também e aí a gente tinha que dominar umas coisas, né? Uns termos, assim. Aí a gente eu também, a gente dava... exato, né? Mas é realmente, porque é importante, assim, você ter o mínimo de noção do que você tá falando. Pois é. Mas é uma linha Mas já tênue. falei, por exemplo, o nome de um jogo errado. Ah, é? Aí me corrigi na hora, assim. O diretor tava no ponto, ele falou pra mim, não é esse. Aí eu falei, gente, vocês sabem, né? Eu sou aquela pessoa que o quê? Eu tô começando a jogar e eu perco até da minha filhada de 5 anos. Então, assim, falei errado mesmo, tá? Podem me corrigir quando for assim, tipo, aí assumo, porque se você quiser... Às vezes você tentar consertar ali, fica pior. Então eu assumo o erro de um jeito brincalhão e vamos que vamos. Isso é legal, né? Também de apresentador, assim, né? Tipo, a gente falou sobre, errar no palco, assim. A gente não pode falar, gente, eu errei aqui. Não, você tem que consertar de acordo com a narrativa e tal, né? Isso. O legal do apresentador é isso, né? Que você pode assumir o erro e ainda torna até uma conexão maior com a audiência, né? Que você é humano ali, Exatamente. você erra, como todo mundo. Não, foi engraçado esse dia que até no próprio chat, assim, tinha algumas pessoas que não eram, né, assim, super gamers e tal. E aí eles comentaram, poxa, meu marido também, que é viciado, às vezes eu falo alguns termos, algumas palavras de jogos e ele me corrige. Então, assim, teve até uma identificação com algumas pessoas que estavam assistindo. Então, essa possibilidade também de você brincar com o seu erro, assim, óbvio, depende muito do formato. Se eu tivesse, sei lá, em um evento super sério, com o CEO do meu lado ali da empresa, talvez eu não poderia fazer isso. Eu ia ter que sair de um outro jeito. Mas isso a atuação também traz muito pra gente. Esse jogo de cintura, né? Essa forma de lidar com isso, né? E, bom, em relação a... Eu quero saber se você já teve algum programa de TV, né? Algum programa na internet e tal, que tem a sua cara, assim. Aquele que... Ou ainda não teve. E como é que ele seria, assim? Tipo, se você pudesse formatar o programa dos teus sonhos, como é que ele seria? Olha, teria culinária, apesar de eu não cozinhar, mas aí eu chamaria o Raul Lemos. Ia ter os agregados ali, né? Teria os agregados ali. Teria entrevista, teria cinema, obviamente. Teria externa. Muito merchan.
Merchan também Tem que ter, né? Lógico, tem que ter, até para o lógico, programa continuar em poder pé ali, sustentar, né? É isso também. Eu faria o merchan ali, maravilhosa. Sai da entrevista, faz o merchan. Vamos falar de coisa boa, isso. Isso. Eu acho que, teria externa também, e eu acho que mais pessoas, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu não teria só um apresentador. Uhum. Talvez teria mais pessoas ali com quadros fixos. Eu acho que seria um programa de variedades, meio parecido com o que já existe, mas com temas que eu acho que não só eu gosto, mas as pessoas também gostariam de assistir, assim. Tipo, um programa que fala sobre séries, sobre reality, e que também tenha um momento ali de, enquanto vamos fazer uma comida pra depois você poder assistir o seu filme, sabe? Alguma coisa assim. Sim. Eu acho que teria sucesso. Assim, eu não vejo muitos programas em rede nacional, principalmente, eu vejo muito isso em internet, até em streaming. Ou até TV a cabo também, né? Bem o formato também. TV a cabo, né? Tem sido bem forte. Mas eu não vejo tanto sobre conteúdos, por exemplo, sabe? Sim. E premiações, assim, né? Você já recebeu muitos prêmios pelo teu trabalho? Porque é até difícil, eu tô pensando aqui que tipo de premiação tem de televisão, assim. Tem o Melhores do Ano, tem o Troféu Imprensa. Qual que seria a realização como apresentadora? Assim, eu queria receber esse prêmio de melhor apresentadora. Qual que seria? Olha, pra mim seria assim, o Silvio Santos virar pra mim e falar, você é muito boa no que você faz, mas como ele já não existe mais essa possibilidade. Talvez uma Patrícia Bravanel, de repente. Não, eu gosto da Patrícia, mas aqui eu sei. Não, sem comparação, né? Pois é. Nossa, Sérgio, eu não sei, porque eu não sei se para apresentador em específico tem alguma grande premiação, assim, né? E eu acho que todos que existem hoje são um pouco tendenciosos, né? Porque o da Globo acaba premiando mais gente da Globo, do SBT mais gente do SBT, também, apesar que o SBT eu acho que é um pouco mais democrático, porque eles trazem pessoas de outras emissoras até. Eu não sei, eu acho que talvez não exista ainda essa grande premiação, assim, como apresentadora, Certo. né? Como atriz, obviamente, o Oscar, mas eu acho que ainda assim, tipo, prêmios nacionais, por exemplo, se a gente for falar de um festival de Gramado, tipo, sei lá, se fizer um longa, fizer até o meu documentário, por exemplo, se um dia fosse premiado num festival de Gramado, Cannes, então coisas assim. O produto que seria, né, a obra que seria ser premiada, seria esse documentário, então. Eu acho que sim, acho que talvez seria mais como até como apresentadora, então. Que seria uma, né, tipo um combinado da sua carreira artística. Porque eu estaria ali como diretora, como entrevistadora também. Você estaria exercendo todas as suas criadora, funções. Então esse momento chegou, Débora, esse momento chegou, porque a gente agora vai viver esse momento intensamente, porque você foi premiada, a gente tem um prêmio ali, ó. Você pode pegar, você foi pegar de surpresa, porque pode acontecer isso. É meu mesmo? É seu, ó. Você pode segurar o prêmio, porque agora você vai fazer um discurso de agradecimento. Então, ó, eu vou verbalizar aqui pra você. Você contou toda a sua jornada, que você começou criança, que aí você foi pra todos esses lugares, como atriz, como apresentadora, viveu o seu sonho de estar numa emissora que você sempre assistiu. Você viveu tudo. Teve apoio dos seus pais. Então é a hora de você agradecer toda essa jornada que você teve com esse prêmio na sua mão. Você acabou de ganhar esse prêmio, então você vai ter essa câmera ali para fazer um discurso. Então lembra que tem um tempo, né? Óbvio, não pode ultrapassar. óbvio. Você sabe que tem aquela musiquinha. Então, ó, vou te dar o tempo e se você passar o tempo, eu vou te sinalizar, tá bom? Então, pode agradecer quem você quiser. Bom, quero começar agradecendo a minha família, né? Principalmente o apoio dos meus pais, porque sem eles eu não estaria aqui. Quero agradecer cada um dos profissionais que acreditou em mim, diretor, colegas de trabalho também, que me ajudaram muito, assim. Esse networking faz totalmente a diferença, gente. E não é só sobre ser uma excelente profissional, tanto eu quanto os meus colegas de trabalho, mas sobre você ser um ser humano íntegro, de caráter, trabalhar com transparência, trabalhar com honestidade. Eu acho que tudo isso também faz a diferença para eu chegar onde cheguei hoje. E também quero agradecer principalmente a mim mesma, porque muitas vezes duvidei de mim, mas só consegui conquistar tudo que eu já conquistei na minha profissão, por, mesmo às vezes não acreditando, continuar. Eu acho que isso também faz toda a diferença, porque nem sempre você vai acordar e falar, nossa, eu sou incrível, nossa, eu sou uma excelente profissional. Você vai duvidar de você mesmo, mas ainda assim continua. Eu acho que isso é o principal, tanto como atriz, como apresentadora. Acho que em qualquer profissão, né? Mas como artista, Brasil, a gente tem que acreditar na gente, porque senão é muito difícil. Maravilha, ótimo. Débora, obrigado por ter vindo. Eu vou levar pra casa mesmo, viu? Depois você tá achando que me deram aqui, que eu vou devolver pro cenário, mas eu vou levar embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha que seria legal você falar? Que
o espaço é seu, pode ficar à vontade. Olha, eu acho que eu já dei algumas dicas, mas eu posso fazer um resumão para as pessoas que, né, estão aí talvez começando, ou que estão voltando, ou que estão talvez no momento de, pô, vou desistir, vou fazer outra coisa. Eu acho assim, primeiro, se você não se enxerga fazendo outra coisa, você é artista, você é comunicador, você é comunicadora, reveja. O que você talvez não esteja fazendo? Porque as pessoas, às vezes, eu penso assim, pô, mas eu já tô fazendo isso e isso não dá certo, tá? Talvez você não esteja fazendo alguma coisa. Então, assim, reveja o seu networking, o seu material de trabalho, Sérgio, porque quantas pessoas já não chegaram, que já estão aí no mercado e às vezes estão paradas e me procuram ali na minha rede social. Poxa, Débora, o mercado tá tão parado, não me chamam pra trabalhar, não tá acontecendo isso e aquilo. Aí você vai ver, a pessoa tá com fotos de 1980, aquele vídeo em preto e branco ainda, tipo, como portfólio. Meu, não dá. Tem que estar com o material atualizado pra você trabalhar, assim, tipo, isso é o mínimo. E sejam pessoas fáceis de lidar no trabalho, Nossa, porque assim... isso é uma excelente dica, né? Porque, poxa, como tem profissional mala, assim, como tem gente difícil, que aí a pessoa pode ser muito boa no que ela faz, mas você nunca mais vai querer trabalhar com ela. Então não seja esse ator, esse apresentador que é difícil de se trabalhar, que não é dirigível, que não escuta as pessoas e que, assim, principalmente que trata todo mundo bem, gente. Isso é o mínimo, assim, sabe? É o mínimo, mas faz toda a diferença, né? E a gente se destaca, assim, por uma coisa muito básica, exatamente. Assim, né? Sérgio, esses dias eu tava voltando, né, a fazer um networking com alguns diretores, porque eu fiquei um tempo ali, um pouco fora do mercado, porque eu tava fixa em outro trabalho, uma outra empresa, como apresentadora também, e aí eu tava falando com alguns diretores que eu trabalhei, e foi tão bacana receber o feedback que eu recebi, porque ele mandou uma mensagem, o dono da produtora, e falou assim, pô, Dé, pode ter certeza que, assim, a gente tá entrando no projeto aqui, a gente vai te chamar, não só porque você é excelente no que você faz, você é rápida, você é bem TP, mas principalmente porque você é super fácil de se trabalhar, você é simpática, e tipo, e a gente gosta de trabalhar contigo e tal. Então, assim, ter ouvido isso pra mim foi mais importante do que o resto até antes, sabe? Porque eu sei que isso faz muita diferença, Sérgio, a gente sabe, né? A gente que já trabalhou juntos também, Sim. Como, assim, você ter essa não só essa química, assim, de dar certo ali na frente das câmeras, mas essa amizade, essa boa convivência fora dos bastidores, ali, nos bastidores faz toda a diferença também, pra quando você entra no ar, pra quando você tá aqui em frente às câmeras. A energia que se estabelece ali, né, é um clima diferente, né, você vai pro trabalho com muito gosto, assim, porque é legal, é divertido, porque por mais que a gente adore estar na frente das câmeras, goste de estar desempenhando o nosso trabalho, os bastidores também faz parte dele, né, e se ele é insuportável, se ele é rodeado de gente que não é legal, aí é complicado, pois né? Você já entra cansado, sabe, assim, pra fazer o que você gosta de fazer. Exatamente. Não faz sentido. Então, ó, essa dica é essencial. Seja legal. Seja uma pessoa gente boa, além de profissional, né? Que é o mínimo, isso, né? É o mínimo. Faça o mínimo que você vai se dar bem, não é isso? Débora, obrigado por ter participado aqui. Se você assistiu até agora, eu quero que você comente uma palavra-chave, que é o que a gente... Vai ser uma palavra que a Débora vai definir aí. Diz uma palavra pro pessoal comentar, pra gente saber que eles ficaram até agora no episódio. Pode ser... Uma que tem a ver com o que a gente conversou. Só uma palavra? Não, uma frase, tanto faz. Diz aí, o que você acha que eles podem comentar? Projeto Ator é incrível. Sério, não. Não? Não, acho que não, né? Ficou um pouco cafona? Eu achei um pouco, desculpa. Eu queria tanto divulgar mais o projeto, eu queria puxar o saco do Sérgio. Então pode compartilhar, né? Pode compartilhar o vídeo. Pô, não, pode ser hashtag... Ai, me ajuda aí, vai. Hashtag seja legal. Pode ser, né? boa, Legal. terminar com essa mensagem. Hashtag boa. seja legal, pra gente saber que você ficou até o final. Compartilhe. Eu ia falar hashtag não seja um cuzão, mas aí vai ter que cortar essa parte. Não, pode deixar. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa conhecer essa mensagem, conhecer um pouco da Débora também, que vai ser muito legal. Comente também se você quer que eu traga uma pessoa específica, é bem legal você comentar também, porque essa pessoa pode estar sentada aqui logo mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau!